O nosso encontro de hoje vai procurar responder a pergunta de como buscar estabilidade e como buscar previsibilidade nos seus processos e operações. A nossa proposta é o uso do ciclo SDCA. Esse nosso ciclo SDCA é o chamado ciclo da manutenção dos padrões. Tá? É isso que nós vamos trabalhar no nosso encontro. E para isso nós temos que nos preocupar com o processo e com as operações. O processo é entendido como um conjunto de causas, caminho, pela qual é transformada a matéria-prima. E as operações é o trabalho realizado sobre a matéria-prima. Nesses casos, nós vamos utilizar, então, o ciclo SDCA. Com a utilização do ciclo SDCA, nós vamos passar a buscar a estabilidade nos processos e operações e vamos passar a buscar a previsibilidade nos processos. É o somatório disso, da estabilidade dos processos e operações e a sua previsibilidade ao longo do tempo. Esse nosso ciclo possui essas 4 etapas, 4 fases. A primeira é o padrão de standard, que é conhecer, então as pessoas, os recursos humanos precisam conhecer o padrão dos processos, operações, de acordo com os requisitos do cliente. A palavra-chave, então, é conhecer o padrão ou os padrões então, que são utilizados nos processos e operações, como é feito. Tá? O segundo então, a segunda fase é o D, do fazer, né? Executar o quê? O processo de acordo com o procedimento operacional padrão. Tá? A quarta fase é o verificar, o checar. Então, monitorar é acompanhar, então, e medir. Olha, é um somatório aqui, ó, e medir o que os processos de acordo com os procedimentos operacionais padrão. E ainda, então, além disso, se você está acompanhando, tu consegue, então, fazer um relato de resultados, né, alicerçados nos padrões que foram estabelecidos lá no início. Né? Então, aqui é monitorar e medir, acompanhar e medir os processos. Né? A última fase é o agir corretivamente. Né? Então, executar ações para manter o desempenho padrão do processo. Né? Esse padrão que foi estabelecido aqui na fase inicial. Ó. Então, esse é a variante do PDCA, agora adaptado para o SDCA, que é estabelecer e manter o padrão ao longo do tempo. Localizadas no que diz respeito a manter. Está aqui, ó. Está aqui o nosso trabalho que vamos executar. Tá? Na questão do manter. Então, e o que vai nos destacar é o esforço para manter a padronização, olha só, manter a padronização, tá, dos produtos e serviços. Se a minha empresa for de produtos, é produtos, se for prestador de serviços, são os serviços. Né? E toda a ação, então, aqui é para manter, trazer para o controle, né, do padrão que foi estabelecido no início. Né? Então, esse é o nosso esforço. Ficar claro, então, que é nessa fase aqui, da manutenção dos resultados do processo. Né? Onde é que vai estar, então, essa nossa atividade que precisamos destacar? Então, ela vai estar aqui. Ó. Aqui está o S destacado de manutenção do padrão. Numa fase sempre estabelecida, né, que nós precisamos, ao longo do tempo, né, aqui está o fator tempo, né, manter o patamar de qualidade que nós conseguimos estabelecer.
Né? Após isso, nós vamos para um outro patamar, aqui está ele novamente, né? A manutenção dessas atividades, novamente, ao longo de um tempo, né, que faça necessário na produção contínua, né, seja de produtos ou de serviços, de manter o padrão. E aqui em cima, mais uma vez, então, repetindo, né, que nós precisamos manter ao longo de um tempo o nosso padrão estabelecido. Então, é nessa loja que nós vamos apresentar a nossa proposta do SDSA, de manter ao longo do tempo, né? Manter o padrão estabelecido, os patamares de padrão de produto e serviço. No caso aqui agora, focando as operações e processos, né? Então, agora, vamos relacionar aqui o que nós vamos chamar de fatores básicos. Os fatores básicos para o ciclo de manutenção. A palavra-chave está aqui, ó, manutenção do controle da qualidade. Quais são os fatores básicos? Vamos começar com o P, esse P aqui, e ele tem a etapa 1. O que ele vai fazer na etapa 1? Ele vai estabelecer o padrão de qualidade. Então, para isso, ele precisa estudar e, é um somatório, determinar o quê? As necessidades do cliente. É isto aqui que ele vai procurar fazer, né? Tanto o cliente interno, como, olha só, e do cliente externo, porque eu estou lidando com processos e operações, tá? Então, operações, lembrando que é o trabalho realizado sobre a matéria-prima, né? Onde quem faz isso, então, são as pessoas dentro da empresa. Então, a pergunta a chave que tu vai fazer é se o processo, olha só, é sempre focando no processo, atende ou não as necessidades de quem? Do cliente interno e externo. A segunda etapa, dentro do P ainda, né, de planejar, então, aqui o padrão, né? Então, o P de planejar o padrão. Estabelecer os procedimentos padrão da empresa, né? Então, estabelecer o processo, né, conforme, olha só a palavra-chave, necessidades de quem? Do cliente, e definir os fatores do processo, as causas. Né? Aqui basta lembrar, para ajudar no raciocínio, né, o diagrama causa-efeito. Então, agora vamos adiantar o nosso trabalho e vamos para o D. Vamos para o D, que é fazer. Né? Então, o D tem a etapa 3. A etapa 3 é trabalho de acordo com os padrões, é executar o trabalho, né, de acordo com os padrões. Então, a palavra-chave treinar, vamos destacar ela aqui em função da importância. Treinar, investir nas pessoas, né, para manter os valores e padrões, né, importantes. Para isso, você precisa também auditar, fazer auditorias para ver se os padrões estão sendo cumpridos dentro da sua organização. Então, feito isso, podemos passar agora para o C. Né? O C, então, vai à quarta etapa, que é as medidas. Como é que eu vou medir tudo isso? Né? Como é que eu vou estabelecer as medidas? Né? Então, as medidas devem ser feitas, por exemplo, cada caso deve ser estudado, temperatura, pressão, composição química, dimensões, tempo, volume, número de produtos, número de serviços, né? Por tempo, por hora, por semana, por mês. Né? Feitas as medidas, então, vamos passar para o item padrões de verificação. Quais são os meus padrões? Né? Então, eu preciso estabelecer quais são os padrões de verificação para conseguir exercer a inspeção. Né? Então, temos que estabelecer maneiras de se verificar essas inspeções. Né? Passando já para a sexta etapa, é a etapa da verificação. Né? Verificar se existem não conformidades. Né? Em relação ao quê? Aos padrões de verificação já estabelecidos.
É essa atividade que eu passo a fazer nesse instante. Agora, feito isto aqui, eu posso tranquilamente já iniciar, né, a última etapa, que é o A de agir, né, etapa 7, que é a eliminação. A palavra-chave, eliminar as não conformidades, né? Para isso eu preciso verificar as causas das não conformidades, né, que devem ser eliminadas de imediato, né? Se for crônica, né? Então, se está se repetindo ao longo do tempo, não é esporádico isto, né? Então, é frequente, né? Então, os POPs, os procedimentos operacionais, devem ser alterados. Se for ocasional, acontece esporadicamente, né? Como se diz de vez em quando, então deve ser conduzida uma análise de falha para localizar a causa. Busca-se a causa, né? E por isso registra-se ela para uma análise futura com mais calma e mais recursos, né? Então, era esse ciclo dividido em 7 etapas, né, que relaciona as questões de manutenção, de manter esse controle da qualidade dentro da sua empresa, seja ela de produto ou de serviço. Se você gostou do nosso encontro, dá um like e se inscreve no canal.